O parlamentarismo seria uma solução para o Brasil? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós iremos abordar um tema que já foi muito recorrente aqui no canal, mas eu acho que vale a pena atualizar essa questão porque é uma discussão em alta no momento. Com a eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, vem todo aquele papo sobre a dominância do Centrão e se não seria melhor o Brasil ser um país parlamentarista pela governabilidade. Existe uma mítica de que o parlamentarismo seria essa forma anticrises para a governança no Brasil. Só que a que preço é essa suposta imunidade a crises? E isso de fato é verdade? Onde a gente constata isso no mundo? É lógico que vem toda uma discussão também sobre regime de governo. Precisamos de uma monarquia parlamentar ou uma república semipresidencialista, uma república parlamentarista, quando eu acho que todas essas discussões não fazem sentido, porque o principal ponto é o regime a qual nós vivemos. As crises são inerentes às democracias liberais. Isso é um regime de desordem natural e, mais do que isso, é um regime com uma falha de representação. Isso o sufrágio universal não é uma forma de representação real, é quando muito um concurso de popularidade. Então é ridículo esperar alguma forma de coesão social em torno de um regime de representação que em si já é podre. Eu não vou tratar aqui neste vídeo sobre os problemas da democracia liberal em si, porque eu já fiz isso em diversos outros vídeos aqui no canal, mas eu recomendo a minha principal tríade de aulas, né, que seria sobre o nacionalismo brasileiro, o pensamento autoritário brasileiro e o corporativismo. Eu vou deixar aqui no card, eu não sei se está desse lado ou desse aqui, é só você ir no izinho, que vai ter essas 3 aulas onde eu abordo a vocação e o tipo de representação ideal para o Brasil. Mas eu gostaria, nesse vídeo aqui, de desfazer alguns mitos sobre o parlamentarismo no geral, independente de ser um modelo monárquico ou republicano. Só eu acho interessante a lógica de sempre nos referirmos à monarquia quando falamos de parlamentarismo, porque já mostra a própria ineficiência a qual as pessoas não conseguem acreditar a democracia liberal, mas que é que fica claro, o parlamentarismo para funcionar no Brasil, em teoria, precisaria andar junto de uma figura de autoridade que mediasse o jogo. Já deixa clara, né, a vocação cesárica do Brasil e não democrática no sentido de representação pelo voto do Brasil. Já fica de antemão, já tem um anteparo ali, meio que de forma subscrita, de que o negócio vai dar errado e vai precisar de um líder no final do dia que dê o norte para o país. E o engraçado é que mesmo os mais elogiosos ao modelo monárquico, eles sempre colocam o poder moderador justamente com essa função. Só que chega a ser um pouco aberrante, né? O parlamentarismo no Império foi antinatural justamente por isso. Ao invés de admitir uma não adaptação de ideias e conceitos europeus ao Brasil, quis a todo custo transplantar um regime totalmente artificial para cá. Mesmo que para isso ele precise fazer reformas totalmente quimerizantes, caso a gente precise de um poder pessoal forte para tentar ficar se esboçando como um país moderninho nos moldes europeus, em vez de só ter aceitado a sua vocação autoritária logo de início, não é mesmo? Então assim, eu vou trazer alguns pontos a respeito do parlamento no Brasil hoje, em face da construção social da história brasileira e colocar também alguns pingos nos is a respeito do Império aqui, tá bom? E aí isso já desmonta completamente todo esse discurso sobre parlamentarismo em todas as suas instâncias, a começar da onde que vem essa teoria do parlamentarismo como um regime anticrise. Seria no sentido de que o primeiro-ministro, né, ele viria do parlamento e, por essa razão, por estar no chão da política, teria que agir com realismo, sem bravatas, não teria que se vender nas eleições e ele poderia dialogar diretamente com as diversas camadas que compõem o parlamento, que, em última instância, segundo a ótica democrática, seria a representação do país. Eu já vou
dizer claramente que eu não concordo com esse ponto de que o parlamento é uma representação da nação. Acho isso completamente subjetivo, principalmente num caso como o Brasil. E eu já vou aprofundar esse meu ponto. A grande questão que já fica implícita a essa defesa do parlamentarismo é que a grande questão é que permitiria os políticos, e principalmente o centrão, o pântano, se fecharem, se acastelar na realidade política, ou seja, criar um grande distanciamento entre o Brasil real e o Brasil político, o Brasil do mundo dos ilustrados e dos que ascenderam pelo voto, e estes poderiam agir de maneira política, definindo os sumos da nação, debatendo seus privilégios e aonde o povo entraria nessa história para pagar a conta, sem ter que prestar qualquer tipo de pedágio à sociedade. Ou seja, as coisas poderiam, de maneira muito mais fácil, ser decididas a portas fechadas. Isso, por si, garantiria a governabilidade, sim. Totalmente, porque eles poderiam barganhar e sem pudor algum, sem ter que prestar contas à população, fazer os seus acordos internamente. Isso daria uma maior liberdade de ação por parte dos agentes parlamentares. Só que, como o efeito rebote, seria o total apartamento da força popular sobre esses agentes, porque não tem como você pressionar o parlamento. Manifestações públicas, pressão popular, precisa de símbolos para poder movimentar a massa. Precisa de um alvo a quem vai ser direcionadas as críticas. Isso é, quando o poder político está pulverizado em uma oligarquia de diversos agentes que você não consegue caracterizar tão bem, é quase impossível você conseguir organizar de forma eficiente formas populares de pressão contra esse poder, a não ser de formas genéricas. Quem lembra aí 2013, o não é só 20 centavos, queremos saúde, queremos educação. Mas qual que é o programa? Quem vocês estão atacando propriamente? E tudo isso desembocou no quê? Aqui no caso brasileiro mesmo, em 2013. Desembocou no sentimento antipetista. Ou seja, de alguma forma as coisas foram canalizadas, não para atacar o parlamento ou o sistema ou o centrão, não. Era quem era o dono do poder. No fim das contas, a população sempre precisa de um rosto para identificar o poder público. E isso num regime parlamentarista se torna extremamente subjetivo. Se for numa monarquia, pronto, cai nas costas do rei. Ou seja, uma monarquia parlamentarista teria como função basicamente ter um rei gaiato até tudo dar errado e a monarquia cair. Seria o monarca sendo responsabilizado pelas ingerências do poder político. Ou, caso ele queira evitar isso, ele vai e bate de frente com os políticos e os doma. Que eu não acho que seja necessariamente errado, Dom Pedro II fez isso várias vezes, quase que se apoderando de gabinetes, mas lógico que à luz dos amantes da democracia isso seria um ato de despotismo tremendo. Então eu prefiro uma formalização de um poder autoritário que se responsabilize pelas suas ações do que um regime artificial sempre encontrando bodes expiatórios para não ser responsabilizado na sua incompetência estrutural, que parte, essencialmente, de uma representação falha, ou seja, não consegue traduzir em efeitos políticos as aspirações e a formação do nosso povo. Pois bem, eu acho que um grande exemplo de um quase parlamentarismo no Brasil seria, nesse sentido de ignorando as forças das demandas populares e colocando num balcão de negócios os interesses políticos para fazer avançar certas pautas, ou seja, dar essa ilusão de governabilidade em um momento totalmente antipopular, foi o próprio governo Temer. O governo Temer teve solavancos, né, porque durante a sua gestão estouraram escândalos envolvendo o seu nome, e isso enfraqueceu muito politicamente, mas se você pegar, principalmente quando ele assume o poder, quando ele começa a passar reforma atrás de reforma, e só embarcou na previdenciária por conta dessas questões envolvendo, né, a Operação Lava Jato e afins, você vai ver que ele foi um governo rápido, mas que fez muita coisa em comparação com o governo Lula, com o governo Bolsonaro, e tudo bem, a gente pode até colocar na conta aqui também o governo Dilma. Você vai ver que ele, um governo relâmpago, teve uma força descomunal.
Só que aí você vai para os detalhes, né? A que custo foi essa governabilidade? A quem ele loteou? Ele é um cara que sabe manobrar o centrão, até porque ele também faz parte disso. Ele fez rir para poder rir. Só que é esse tipo de governabilidade que você quer para o seu país? É isso, portas fechadas, a tocha no trabalhador, todas as responsabilidades, todos os ônus, para simplesmente falar que você está tendo uma governabilidade nacional? E mais, a quem cumpre um poder meramente pragmático? No fim do dia, o governo Temer, não tendo uma ideologia expressa, a que interesses ele representou? Os nacionais não foram. Dos trabalhadores? Também não. Dos universitários? Não. De nenhum grupo específico, a não ser os interesses gananciosos imediatos do Centrão. E colocando na balança hoje quem pode pagar o maior suborno a uma classe meramente dinheirista, evidentemente é o poder estrangeiro. E aí vem as reformas na paridade de preços com o combustível internacional por parte da Petrobras, o prosseguimento com diversas privatizações. Isso é, um governo parlamentarista seria guiado meramente por dinheirismo e acataria tranquilamente qualquer desmando ou agenda internacional pelo simples interesse de enriquecimento próprio. E é o que eu estou falando, a face mais clara do que é essa governabilidade do parlamentarismo é o governo Temer. E aí você pode dizer que não, a economia estabilizou, você conseguiu, né, ter alguma previsibilidade. Ok. Mas se é esse custo que você quer conseguir essa governabilidade, eu não sei se vale a pena. Aí vem algumas questões que a gente precisa conceituar para poder pensar em uma camada mais profunda, não só sobre os eventos recentes, do porquê que o parlamentarismo é uma aberração no Brasil e o próprio conceito de um parlamento à moda democrática liberal também é uma aberração. Porque os sedimentos da democracia liberal se gestaram em um cenário completamente oposto à realidade histórica do Brasil. Isso é, as pré-condições sociais que se assentaram na Europa não se viam paralelos aqui. Nós nunca tivemos um medievo, nem uma nobreza forte com uma aristocracia local poderosa e o poder pulverizado. A gente sempre viveu num estado de quase anarquia, com uma fraquíssima presença do poder público e o poder descentralizado na mão de elites que eram literalmente escravagistas. Ou seja, essas elites locais não eram uma aristocracia. Era um parasitismo, claro. Era a grande propriedade esmagando os indivíduos e aviltando os direitos individuais. As prerrogativas dos direitos naturais do homem, isso não existiu no Brasil. Então, o que a gente viu na Europa para que o Estado liberal pudesse se desenhar era que, naquela configuração social, o Estado era o grande Leviatã. Era o grande inimigo da pequena propriedade que poderia ameaçar nos seus projetos de nacionalização. Isso é, o Estado era a força de centralização. Ele se assenhoreava das coisas. No caso, o parlamento seria uma casa dos eleitos, no sentido de que, se o regime é de pequena propriedade, se estabelecia quase uma aristocracia rural, bem balanceada, todo mundo com quase mais ou menos o mesmo poder, possibilitava que a pulverização do Estado garantisse a representação por igual destas partes. E essa representação no parlamento seria o grande freio ao ímpeto dos reis, que eram essa força que era desproporcional a essas pequenas propriedades. Então, traduzindo aqui de maneira porca, mas eu acho que vocês conseguem entender de maneira mais visual, se todo mundo tinha uma posse, um poder político nivelado e só o rei tinha um poder aqui, a lógica do parlamento era, cada um envia seus representantes até que o parlamento tenha o mesmo poder que o rei. E é por isso que eu disse que a democracia liberal e a ideia de parlamento era muito ligada a um contexto de medo do Estado, o Estado como um grande agente leviatã, e ao mesmo tempo era uma aristocracia rural. Todo mundo tinha mais ou menos o mesmo poder político e por isso que não fazia sentido se estapear em face de um poder centralizado que era tão grotescamente
uma disparidade tão grande com o poder da pequena propriedade, né? Então, a pequena propriedade buscou, através do seu poder nivelado, formas de ir aprisionando esse grande Leviatã, dando seguridades sobre o seu direito à propriedade, suas liberdades individuais e tudo aquilo que você já sabe que são prerrogativas da democracia liberal, né? Ou seja, o pré-requisito para uma democracia funcional era a pequena propriedade, uma equiparidade de poder econômico e que se desdobrava em poder político. Essa era a realidade do Brasil? Não. Essa é a realidade do Brasil? Não. Nós somos um país marcado por uma desigualdade social absurda, um país de origem e cultura escravagista que ainda se mantém perene. O resultado disso é uma mentalidade antissolidarista e altamente patrimonialista, ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro. Qual que é a capacidade de uma coesão social em torno do aprisionamento de um Leviatã? E quem é o Leviatã no caso brasileiro? O Estado brasileiro é essa grande figura que ameaça o poder da propriedade privada? A maior parte das pessoas estão alienadas, sem posse, sem propriedade, nada que pudesse ser alienada. E principalmente o carrasco mais próximo das populações nos sertões, nas grandes instâncias e mesmo nas grandes metrópoles, são grandes conglomerados privados, são grandes latifundiários, são grandes cartéis. E hoje ainda tem o problema, né, do capital estrangeiro aqui dentro. O Leviatã no Brasil não é o Estado, porque mesmo o Estado se subordina aos interesses dessas oligarquias privadas. Sendo assim, o Estado não tem uma fonte de ação própria, não tem um rei absolutista que personifique o Estado nos seus interesses próprios. O Estado se move em interesse a essas oligarquias. Então não há uma dualidade entre o poder da oligarquia privada e do Estado, porque a oligarquia privada domina o Estado. No que ele se apresenta de forma nociva ao restante da população é para cumprir os desígnios dessas oligarquias e não para advogar em causa própria. Esse é o principal erro na análise sobre a necessidade de uma democracia liberal aqui, principalmente um modelo parlamentarista. Na prática, essa estrutura, como ela se reflete no parlamentarismo? E eu não coloquei uma imagem do Império aí à toa, porque muitos sabem, né? Tem uma bandeira aqui atrás de mim do Império. Não me faltam elogios a muitas questões do Império, mas o seu principal erro foi justamente adotar esse modelo aqui, porque ele potencializou muita coisa ruim. No Brasil, nunca houve a pequena propriedade pelo modelo que foi necessário para a colonização dos trópicos, isso é, a monocultura, a grande propriedade e o escravagismo. Essa junção cria um sujeito dono de tudo e hierarquicamente superior ao resto. O resto são pessoas não detentoras de direito. Ou seja, o Leviatã numa sociedade assim é quem está aqui em cima. É esse senhor que é dono de tudo. E nós nunca contestamos, nunca fizemos uma mudança radical no sentido de corrigir essa estrutura social. Então, mesmo que hoje não haja mais uma escravidão formal, ainda assim as estruturas, a centralização, a desigualdade social se preservou através dos séculos. O Leviatã no Brasil, desde o primeiro século até os dias de hoje, sempre foi o latifúndio. O coronel local sempre foi um carrasco muito mais poderoso do que um presidente da república, seja ele quem fosse. Mesmo na ditadura militar, um senhor local, um deputado, um governador que tem o jeitinho, sabe, tem os seus conhecidos aqui naquela instância lá, consegue se impor localmente, fazendo uma lavagem cerebral, comprando a população com seu poder econômico, o que seja, de forma muito mais eficiente do que, sei lá, o Médici nos anos de chumbo tinha para interferir no município de Xique-Xique, Bahia. O coronel lá que dá um sapato e 2 kg de arroz pro sujeito para se perpetuar, se reelegendo, reelegendo, é muito mais forte que um presidente. E tá aí, o Centrão é muito mais forte do que qualquer presidente da república que nós já tivemos. Isso é, os Cardoso, os Collor, os Sarney, todas as famílias tradicionais que sempre estiveram enfincadas no parlamento, principalmente aqueles que a gente nem sabe o nome, que vêm de localidades que você desconhece completamente, esses caras são muito mais fortes que qualquer presidente. Porque a aspiração popular de um presidente é amorfa, é um reconhecimento de nível pessoal. Ah,
me simpatizei com esse sujeito, vou deixar meu voto. Mas não existe essa ligação de dominação por termos sociais e econômicos diretos, tal como o parlamento tem. O parlamento, ele é um senhor feudal, um senhor de engenho que ainda se impõe em localidades geografizadas. Isso é um poder muito mais tirânico do que de qualquer ditador que o Brasil já teve. A posição que esses políticos têm é oriunda do histórico de suas próprias famílias, isso é, são descendentes de grandes estancieiros. Os primeiros elementos políticos oriundos dessas famílias tradicionais é porque eles tinham terras, e ter terras, né, significava que tinham seus dependentes. Os dependentes eram o povo alienado que queria colocar esses caras na política. No fim, os políticos do Centrão nada mais são do que um rejeito, um reflexo do próprio processo de concentração econômica e da terra a qual o Brasil foi submetido. E nunca houve um processo de revisar essa concentração. Eis aí o problema. O Leviatã no Brasil sempre foi o latifúndio, sempre foram as oligarquias, os coronéis, os poderes privados, e não o Estado tal como no modelo europeu. Quando a gente descentraliza o poder do Estado, a gente favorece esses despotas locais. Onde o Estado não consegue garantir a liberdade de pensamento, a integridade do indivíduo, condições mínimas de subsistência, quem é que vai poder fazer isso? O despota local. Centros urbanos, por exemplo, uma dinâmica que talvez fique muito clara para quem está assistindo. Num centro urbano, numa periferia, quando o Estado não chega, quem que assume as prerrogativas e consegue se empoderar, assumir o poder do Estado naquelas regiões? Milícias ou crime organizado. A mesma coisa vale para o sistema político que se instaurou no Brasil. O Nordeste foi a vítima mais contumaz desse processo, né? Todo mundo pensa na figura do coronel e lembra do Nordeste brasileiro. Mas isso é no país inteiro. Aqui em São Paulo é assim. Quem já foi na Lesp sabe. Você vê assim, figuras, ou mesmo vereadores locais, famílias que estão há quantas legislaturas assumindo os mesmos cargos. É um poder patrimonial. Os despotas, mesmo que estão no poder público, são oriundos de uma estrutura que surge a partir do poder privado. Uma vez que você descentraliza o Estado, você tira a possibilidade do Estado diretamente prover as condições mínimas de liberdade e as prerrogativas dos direitos naturais do indivíduo, o que acontece? Essas prerrogativas que seriam assim, direitos basilares para alguém subsistir, fica na mão de um coronel. Ele decide se você vai ter esses direitos ou não. E você precisa votar nele para você ter esse acesso à alimentação básica, a uma consulta médica e todo tipo de chantagem que é o político coronelista que compõe o parlamento e todas as instâncias legislativas do Brasil utilizam para estar lá. E aí você vira para mim e fala que esse modelo, principalmente nas configurações brasileiras, representa alguém, é um regime de chantagens. Aquela minha primeira colocação de que é um concurso de popularidade, quem dera se fosse, nem isso é no caso brasileiro. Quando você cria um modelo onde você empodera o parlamentarismo, você vai dar mais poder às franjas que compõem o parlamento brasileiro, que são oriundos de localidades específicas onde eles dominam através da sua influência. O que você está dizendo é que você vai dar mais força para essas pessoas desafiarem um Estado nacional, no sentido de um Estado que tivesse um processo de racionalização e um interesse comunitário de melhoria da vida nacional. Esse Estado racional vai ser substituído por um Estado que vai se submeter às demandas dessas oligarquias que vão ocupar o Estado. Isso é, você está querendo pegar o todo e submeter aos interesses e às regras de funcionamento do poder nas suas características mais coronelescas. O parlamentarismo é uma aberração antinatural para uma vida orgânica no Brasil. Aqui, o salvaguarda contra o Leviatã é o Estado-nação racionalizado. Um Estado-nação empenhado num espírito cívico nacionalista e não nas localidades, porque o poder das localidades, principalmente representado a partir de uma democracia liberal, é altamente destrutivo para a sociedade brasileira. Enfim, o que nós podemos colocar aqui é que o parlamentarismo
ele aprofundaria o poder do centrão e mesmo o presidencialismo, sendo totalmente ineficiente também, ele resguarda uma característica. Ele representa uma força nacional que obriga o centrão a ter que, em alguma medida, ter que prestar contas à sociedade. Isso é, o presidente, quando eleito, ele, a contragosto, precisa entregar alguma coisa pensando nas eleições. É como se o executivo eleito nas configurações atuais fosse uma espécie de representação de interesse através de simpatia e reconhecimento direto e não de uma chantagem, de uma massa amorfa. E o fato do executivo ser sempre representado por figuras bastante iletradas nos últimos governos, ter vários problemas de orientação, é muito claro, sintomático da base que o elegeu, que não é um conjunto das pessoas ordenadas segundo um interesse racional, uma convicção ideológica, não. É uma massa amorfa que encontrou simpatia naquele representante nacional. Isso explica os populismos, né? O bolsonarismo, o lulismo não é sinônimo de uma mobilização partidária, ideológica, que tem um projeto para o Brasil, mas é, nesse caso sim, um concurso de popularidade, de simpatia. Me identifiquei com ele, tem uma trajetória parecida com a minha, é simples igual a mim, então vou votar nele. Perceba que as duas formas de voto, seja um que seja por chantagem de uma oligarquia local, seja um que seja por mera simpatia, os dois são ruins. Mas pelo menos o segundo resguarda algum nível de representação social. Ele é menos pior. Reafirmo para vocês, para finalizar aqui esse vídeo, que não estou aqui defendendo o presidencialismo por si. Eu acredito no modelo cesárico de governança e uma organização política profissional baseada no trabalho, numa cultura anti-escravista. Isso é um modelo corporativista. Relembro vocês, está linkado aqui nos cards, as 3 aulas que são para você entender o ideário do canal, mas eu espero que tenha ficado suficientemente claro os problemas de se defender um parlamentarismo que é a face mais antinacional que a gente poderia adotar. É o pior dos caminhos que a gente poderia seguir. Seria a gente se render ao mau caratismo e escolher por uma suposta governabilidade, o parasitismo, o triunfo do patrimonialismo, do malandro, reconhecido publicamente e institucionalmente como o melhor caminho. E aí isso é muito sintomático para o definhar moral da nossa sociedade. Enfim, eu vou ficando por aqui. Lembrando vocês, tem o Clube do Livro, onde a gente faz leituras comentadas em chamadas privadas para os membros do canal. Então quem quiser se tornar membro tem esses benefícios, me ajuda demais. Lembrando também, deixa o gostei, compartilha esse vídeo, deixa um comentário aí para engajar. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.